Oi, quem está aí? Bom dia. E aí, quem é que está aí? Quem é o participante? Estou querendo ver, hein? Tá me ouvindo? Vai lá, fala para mim. Estou querendo começar, mas estou com medo de não estar sendo ouvida. Oi. Ah, Vivian. Tudo bem, Vivian. Mesmo que não tenha ninguém, até outros alunos, vamos começar nós duas, né? Então, Vivian, hoje nós vamos falar de pontuação, sabe por quê? Ah, tem mais gente aí, já vi. Graças a Deus, está chegando. Nós vamos falar de pontuação porque é um problema que está sendo muito sério na redação. Tá? Nem seria o nosso assunto agora, a pontuação está mais para o final, mas aí eu estou vendo que tem aluno que está com dificuldade na hora de escrever. Nossa, tem redação das coisas que estou corrigindo, que a vírgula, assim, não tem noção nenhuma de vírgula, tá? Então, nós vamos começar por aí. Inclusive, eu peguei uma introdução de uma redação aí, nossa mesmo, do pré-vestibular, do terceiro ano, para mostrar esse probleminha, tá bom? Então, vamos lá? Então, pontuação, a vírgula, porque é esse que está sendo o nosso maior problema, tá? Então, vamos ver aqui. E aí, começar com essa introdução que é nossa aqui do Cristo Rei. Vou mostrar dois probleminhas, dois não, três, né, probleminhas sérios aqui. Que, inclusive, eu também causei depois um quarto, que se a dona estivesse aí, mas eu já vi que ela não está, que eu dei uma bobeira na hora que eu corrigi, que eu fiquei pensando o que colocar, e aí eu vi que eu repeti o conectivo, tá bom? Então, vamos ver um problema sério nessa introdução. Ó, a educação financeira consiste em um conjunto de conceitos e conhecimentos que auxiliam o indivíduo a compreender e melhorar a sua relação com o dinheiro. Bom, a pessoa aqui começou com uma conceituação, né? Certinho, tudo bem. Agora, se esse conceito for tirado de algum lugar, ele tem de vir entre aspas. Tá? Eu acho que a pessoa, o dono não está aí, mas estou falando para vocês que estão, para poder já saber. Porque se eu coloco um conceito desse, como se, assim, se for meu, tudo bem, perfeito. Se não for, eu teria de colocar entre aspas, né? Educação, desculpa, a educação financeira, aí, se for tirado de algum lugar, eu vou colocar aspas onde o conceito que eu tirei, tá bom? Mas se não for, tudo bem, né? Mas você pode começar desse jeito. A pessoa preferiu começar pela conceituação. Então, tá. No Brasil, a vírgula está certinha aí, porque o adjunto adverbial está deslocado, ele está no início do parágrafo, no início do período. Então, como ele está aqui, a vírgula está certinha. A carência, desculpa, no Brasil, o aumento dos índices de endividamento devido a quê? Toda vez que você usa esse conectivo devido a,
Eu falaria devido ao transtorno, devido ao aumento, devido ao calor. Então, se no masculino eu uso ao, significa que no feminino eu tenho de usar a crase. Então, lembre-se disso. Toda vez que vocês usarem devido a 99%, a não ser que tá, assim, devido a uma enchente, devido a uma catástrofe, aí que teria uma, né? Eu não colocaria. Mas como não tem, então não tem nada aqui, só tenho o devido e o substantivo, eu sou obrigado a usar a crase, né? Devido à carência de informações atrelada a quê? Atrelada a quê? Atrelada ao recibo, ao grupo. Então, aqui também teria uma crase. Então, vocês têm que ter cuidado quando vocês colocarem esses azinhos assim, ó. Se não tiver iniciando um período, dá uma olhadinha na palavra que vem antes. Ó, endividamento devido a quê? Se eu faço a pergunta a que, é porque se a aqui é preposição, aí vai ter a crase. Atrelado a que, tá vendo? Faz essa paradinha para não errar as crases, senão vou acabar errando. Então, vamos lá. Devido à carência de informações, atrelada à influência da sociedade de consumo, bem como, o bem como não pode ficar entre vírgulas, só tem uma vírgula. Essa daqui, ela está errada, eu não posso colocar, tá? Então, não colocaria essa vírgula aqui, porque é só que veio antes, bem como a dificuldade de mobilidade social. Aí, ó, são fatores que demonstram... Ah, não, aqui tá, não tem nada não. São fatores... Ah, sim, a vírgula aqui, ó. São fatores... Agora, que demonstra a ausência do conhecimento financeiro e a sua importância para a melhoria da qualidade de vida da população. Você viu? Quebrou aqui. Colocou aqui, vamos lá. No Brasil, o aumento dos índices de endividamento devido à carência de informações, atrelado à influência da sociedade de consumo, bem como a dificuldade da mobilidade social. Sentiu? Não tem nada aqui. Então, cortou aqui com esse ponto, e aí, ó, esse período aqui ficou solto aqui nesse meio, ó. Olha só. No Brasil, o aumento dos índices de endividamento devido à carência de informações, atrelado à influência da sociedade de consumo, bem como a dificuldade de mobilidade social. Não tem verbo nenhum, está um jogo de um monte de palavras solto, então tem que ter cuidado. Aí, o que ela está querendo dizer? Que são fatores que demonstram a ausência do conhecimento financeiro e a sua importância para a melhoria da qualidade de vida da população. Então, ó, esse ponto aqui não existe, porque quebrou. O que são fatores que demonstram a ausência do conhecimento financeiro e a sua importância? Esse daqui, o aumento do índice de endividamento e a influência da sociedade de consumo. Ó, essa introdução ficou perdidinha. É isso que eu quero que vocês observem. Se você olha, você não sabe se isso daqui é a problematização e isso daqui, ó, ausência de conhecimento financeiro e sua importância para a qualidade de vida é a tese, isso daqui é a problematização. Eu vou até destacar aqui, ó. Será que isso aqui é a tese e isso daqui queria ser a problematização? Queria, porque sem ponto não existe, sem verbo não existe. Está vendo? Olha que confusão. Então, como que a pessoa deveria ter feito isso? No Brasil, há um aumento expressivo, há o verbo haver aí, ó, há um aumento expressivo dos índices de endividamento. Aí,
Se ela quer que a tese seja essa daqui, então eu vou colocar: no Brasil, há um aumento expressivo dos índices de endividamento devido à carência de informações atrelada, vou chamar a atenção para mais uma coisa, atrelada atrelada à influência da sociedade de consumo, bem como a dificuldade de mobilidade social. Observa que a pessoa aqui apresentou 3 coisas. Carência de informações é uma coisa. Oh, meu Deus do céu. Ó, carência de informações é uma situação que ela colocou, um fator. Influência da sociedade de consumo, outra coisa. Dificuldade de mobilidade social, outra coisa. Ó, tá vendo? 3 fatores estão aqui. Depois que aqui embaixo fica esse negócio aqui. Então, você não deve fazer isso. Deveria ser no Brasil, ao aumento, um relevante aumento dos índices de endividamento devido à carência de informações, bem como a dificuldade de mobilidade social. Pronto, essa parte de baixo aí está solta. Aí, o que a pessoa fez? Ó, vocês viram que ela colocou 3 fatores aqui. Agora, vem aqui, ó. Em primeiro plano, tem-se a carência de informações e a sociedade de consumo como fatores que influenciam nessa realidade. Olha, 2 coisas dentro do mesmo parágrafo. Gente, pelo amor de Deus, não pode fazer isso de jeito nenhum. É um argumento para cada parágrafo. E por isso que eu chamei atenção para o parágrafo anterior. Se colocou 3 coisas aqui, ó, são 3 parágrafos de desenvolvimento. 3. E não 2. Eu vou colocar 2 em um e um no outro. Não pode. Isso é um erro grave. Por isso que eu já disse, às vezes eu falo, meu Deus, eu falo e também, às vezes, a pessoa nem assiste a aula, né? Porque pelo que eu estou vendo, assim, não sei nem se a pessoa está aí, mas acho que nem está. Então, eu vi esse mesmo problema acontecer em outra redação da mesma pessoa, já vi em outra redação de outra pessoa. E nós não podemos, você tem que escolher 2 fatores, vocês podem olhar que toda redação boa trabalha com 4 parágrafos. 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. E esse parágrafo de desenvolvimento, cada um vai defender um ponto de vista. Então, aí a pessoa poderia escolher carência de informação e influência da sociedade de consumo, os 2. Ou influência e dificuldade de mobilidade, mas não colocar os 3 e colocar 2 no mesmo parágrafo. Bom? Então, hoje de redação, o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso daqui, pelo amor de Deus. E outro ponto aqui, outro ponto que eu estou vendo aqui era a vírgula. Estava. Tá. Aqui, ó. Bom, esse ponto aqui a gente já viu que não tem nada a ver, né? Mas depois, ó, são fatores fatores, vírgula, que demonstram essa vírgula aqui, ó. São fatores que demonstram a ausência do conhecimento financeiro e sua importância para a melhoria da qualidade de vida da população. Então, não teria essa vírgula aí. E aí, foi a partir dessas redações, com esses problemas, que eu decidi trabalhar logo a vírgula. Porque se vocês errarem 3 vírgulas, já perdem 40 pontos lá na redação, né? Então, vamos ver, tá? Bom, primeira coisa, um textozinho aqui, eu acho que não sei se vocês conhecem, mas eu acho ele muito interessante,
para a gente ver como que uma vírgula é importante no texto. A ausência dela ou ela colocada no lugar errado vai fazer a diferença. Uma vírgula muda tudo. Olha só. Cadê? Deixa eu colocar mais para baixo. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Ó, não. Espere. Quer dizer, aqui a pessoa falou que é para o outro não ir com pressa, vamos esperar. Né? Posso ir? Aí eu respondo, não. Espere. Significa para a pessoa não ir, né? Ou não espere. Significa para a pessoa ir rapidamente. Tá vendo? Então, o não espere está mandando ficar. No outro, está mandando ir logo. Viu que a vírgula fez a diferença, né? Ela pode sumir com o seu dinheiro. 23,4 ou 2,34. Tá vendo? Aí nós já sabemos, mas eu sei que todo mundo sabe, né? Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Tá vendo? Isso só isso ele resolve. Tá vendo? É coisa pouca, né? Isso só, coisa pouca. Ele resolve. Isso só ele resolve. Quer dizer, é uma coisa que uma pessoa, somente uma pessoa vai resolver. Então, viu a diferença? Na primeira, isso só era uma coisinha banal. Isso só pode ser que eu resolvo, pode ser que ele resolve. Agora, isso só ele resolve, está dando valor, ênfase, né, à pessoa. Ela pode ser uma solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vendo? Vamos perder. Nada foi resolvido. Agora, vamos perder nada. Foi resolvido. Tá vendo? Aqui já se sentia derrotado. Aqui já se sentia vencedor. E a vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não quero saber de nada. Não vem falar nada, porque nós não queremos saber. A de baixo, não queremos saber. Então, na de baixo, eu quero saber. Na de cima, não quero saber de nada. A vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. Quer dizer, puna mesmo. Não tenha clemência, não tenha pena. Não tenha clemência. Então, na de baixo, ele está pedindo que não é para punir. Na de cima, está pedindo para não, é para punir, né? Então, uma vírgula muda tudo. E aí, eu já tem muitas frasezinhas, né, que mostram que a vírgula deslocada vai mudar todo o sentido. E eu trouxe essa daqui só para vocês se alertarem para esse uso, né? Então, a vírgula é um sinal de pontuação que ela exerce o maior número de funções. Então, ela serve para separar aposto, separar vocativo, termos explicativos, local e data, e por aí vai, né? A vírgula marca pausas no enunciado, indicando que os termos, por ela separados, não formam uma unidade sintática, apesar de estarem na mesma oração. O que significa? A vírgula serve para quê? Porque se eu coloco um amontoado de palavras, vocês viram o textinho ali, sem uma vírgula, é porque eu quero que tenha aquele sentido. Se eu acho que deve ter outro sentido, eu tenho de usar a vírgula. E existem as regras para situações que, mesmo sem mudar o sentido, mas a vírgula é necessária. Então, os adjuntos adverbiais mesmo, é um exemplo claro disso. Mas vamos chegar lá, né? Então, veja bem. Situações que se deve utilizar a vírgula. Eu vou usar a vírgula, sou obrigada a usar a vírgula. Primeiro, separar o vocativo. Lembra que o vocativo é aquele termo que serve de chamamento. Então, Maria, entra aqui. Vivian, você está me ouvindo? Ana,
seu texto está bom. Então, Ana, Vívia, Maria, são os vocativos. Eu falo, na hora da prova, você vai falar, meu Deus, me ajuda. Então, meu Deus, vocativo. Tá vendo? Castro Alves, lá em Navio Negreiro, ele fala, ó céus, ó terra, ó mar. Tá vendo? Ó céu, né? Ó céus, ó terra, ó mares. Então, céus, terra, mares são vocativos, porque ele está evocando, ele está chamando. Então, nós vamos separar o vocativo. Marília, vá à padaria comprar pães para o lanche. Então, Marília é o vocativo. Aí vem separado por vírgula. Se Marília estivesse no meio, vá à padaria, Marília, comprar pão, viria entre vírgulas. Vá à padaria comprar pães para o lanche, Marília. Então, uma vírgula antes do nome Marília. Mas o vocativo sempre virá separado por vírgula. Separar aposto. Esse aqui vocês costumam usar na redação. O primeiro não, né? A não ser que você vai fazer um vestibular numa universidade que peça uma narrativa, porque a USP, por exemplo, ela pede narrativa às vezes, né? Pode pedir. Lá no Paraná também tem universidade que pede qualquer gênero, então pode te pedir. Uma carta ao leitor, por exemplo, que eu já vi lá pedir. Então, você vai usar a vírgula, vai usar o vocativo. Mas, fora isso, é difícil, né? Só nas questões mesmo. Agora, separar aposto. O que é o aposto? Gente, é o termo explicativo. Ó, Castro Alves, poeta romântico, escreveu O Navio Negreiro. Poeta romântico é o aposto, está explicando quem é Castro Alves. Eu falo, tá, vamos dizer que estava falando do corona lá. Aí eu falo, o Ceará, vírgula, estado nordestino. Então, estado nordestino o aposto, está explicando o que é Ceará. Então, às vezes a gente pode usar o ministro da Fazenda, vírgula, não sei nem quem é, mas esqueci. Eu estou com a carinha dele aqui, mas não lembro o nome dele. Então, vamos lá. O presidente do Brasil, vírgula, credo, Jair Bolsonaro. Então, Jair Bolsonaro, ele pode ficar entre vírgulas, ficar entre vírgulas, porque é o apoio, tá bom? Então, nós vamos. Então, Jair Bolsonaro, vírgula, presidente do Brasil, vírgula, vai ficar entre vírgulas, né? Então, aposto é isso, é o termo explicativo. Agora, aqui é que você até coloquei vermelhinho, porque é onde vocês mais usam. Ó, separar adjunto adverbial antecipado ou intercalado. O que significa isso? O lugar do adjunto é no final da frase. Então, os políticos, muitas vezes, visam somente aos próprios interesses. Salvar logo isso aqui. Os políticos, muitas vezes, visam somente aos próprios interesses. Então, você viu que aqui, muitas vezes, veio no meio do texto. Então, ele é obrigado a ficar entre vírgulas. Eu tenho visto essa expressão e as pessoas colocam só aqui, ó. Aí eu estaria errando, porque eu estou separando o sujeito do predicado. Se eu colocar só uma vírgula aqui, se eu tirar daqui, os políticos muitas vezes visam somente aos próprios interesses. Se eu fizer isso, eu separei o sujeito do predicado. E aí é um erro grave, porque lá no Enem, na próxima aula, eu acho que eu vou trazer até isso. O que eles consideram erro grave, erro mediano e erro
banal no texto. Por isso que às vezes a gente vê há uma redação nota 1000 com 4 errinhos, porque foi considerado erro bobinho. Agora, uma vírgula dessa daí é considerada grave. Então, você está separando o sujeito do predicado. Vai mostrar que você não sabe o que usar a vírgula, que você não sabe o que é sujeito e predicado. Então, o sujeito nunca pode ser separado do predicado, pela vírgula, tá? Então, tá bom, né? Aí, ó, muitas vezes, vírgula, os políticos visam somente aos próprios interesses. Então, aqui também, ele veio separado por vírgula, porque ele está no início. No final não tinha como, mas eu vou falar só. Ó, no Brasil, gente, teve alguém que escreveu Brasil com letra minúscula, hein? Os políticos são honestos. Vamos fazer de conta. No Brasil, os políticos são honestos. Correto. Se eu pegar essa mesma frase e colocar aqui, ó. Vamos tirar no Brasil aqui. Colocar aqui. Colocar aqui, né? Presente. Aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Deixa eu jogar certo. Ó. Olha bem. Olha só. No Brasil, os políticos são honestos. Correto. Está no início da frase, se deslocou, está no início da frase. Correto. Os políticos no Brasil, ó, tenho de colocar, porque ela está no meio da frase, está intercalado. Os políticos no Brasil são honestos. Correto. Agora, os políticos são honestos no Brasil, nós não vamos colocar a vírgula, porque ela está no final da frase, tá? Então, porque, regra geral, o adjunto adverbial, ele vem no final da frase. Quando ele é antecipado ou é intercalado, aí a gente vai usar a vírgula para separar. E nessa situação, vocês têm usado muito, assim, muito na redação eu vejo isso daqui. Então, lembrando, se ele estiver no meio da frase, ele vai ficar entre vírgulas, não uma vírgula só. Ah, coloquei aqui. No Brasil, o número de infectados aumentou 50%. O número de infectados no Brasil aumentou 50%. O número de infectados aumentou 50% no Brasil. Aí está vendo que nós não usamos vírgula na última, porque está no final. Separar elementos de uma enumeração. Meus bolos prediletos são os de chocolate, de coco, de leite, de doce de leite e de nata com morango. Pessoal, por que eu repeti esse D? Porque isso aqui é o que nós chamamos de paralelismo sintático. Se eu colocasse meus bolos prediletos são os de chocolate, coco, doce de leite e nata com morangos, eu estaria cometendo um erro grave, porque isso é paralelismo. Os meus bolos prediletos são de quê? De chocolate, de coco, de doce de leite e de nata. Tá vendo? Então, eu tenho de repetir. Aí é só chamar a atenção do paralelismo. Agora, aqui a vírgula, vocês sabem, né? Separando uma enumeração, acho que não tem problema. Os estados do Paraná, do Maranhão, que mais? Do Ceará, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, estão comprometidos. Então, vou separando por vírgula e repetindo conectivo, né? Isolar expressões explicativas. Também eu vejo. Faça um bolo de chocolate, ou melhor, de chocolate morangos, ou seja, de chocolate morango. Tá vendo? Então, ou melhor, ou seja, por exemplo, a palavra por exemplo, tudo tem de vir entre vírgulas, porque são
expressões explicativas, né? Serve para explicar algo. Isolando aqui, desde que a gente aprende lá no primeiro ano, né? A professora coloca a data lá no quadro e já coloca Linhares, vírgula, 16 de junho de 2020. A gente já aprendeu desde pequenininho, né? São Paulo, 10 de dezembro de 2016. E aí tá. Separar termos coordenados assindéticos. Quando você coloca uma sequência de frases, por exemplo, o homem chegou, vírgula, não. O Brasil evoluiu, vírgula, que mais? Aumentou sua população, vírgula, desenvolveu-se economicamente, vírgula, mas não deu suporte de vida digna à sua população. Então, quando eu coloquei, o Brasil evoluiu, aumentou sua população, desenvolveu-se economicamente, eu fiz uma sequência de orações, então elas têm separada por vírgula, né? Vamos lá. Marcar a omissão de um termo. Você é a elipse oseugma, né? Lembra essa figura de linguagem? Então, a elipse, quando você já falou a palavra... Não, o zeugma, você já falou a palavra, mas você omite depois. E a elipse você não coloca. Mas você não interessa mais agora, não. Estou lá na frente. Vamos lá. Maria gosta de praticar esportes, vírgula, e eu... A Maria gosta de praticar esporte. Por que essa vírgula aqui? Porque está separando as duas orações. A primeira vírgula está separando as duas orações. Agora, Maria gosta de praticar esporte e eu não coloquei o verbo aqui, tá vendo? E eu gosto de comer. Como eu não coloquei o verbo gostar aqui, aí eu coloco uma vírgula no lugar dele. Por exemplo, outro exemplo. Os meninos sentam à direita, ponto e vírgula. Os meninos sentam à direita, ponto e vírgula. As meninas à esquerda. Eu não coloquei. Se eu colocar as meninas sentam à esquerda, aí não vamos colocar a vírgula. Agora, se eu omitir a palavra sentar, no lugar da palavra sentar, nós vamos usar a vírgula. O Brasil produz café, enquanto a Argentina, leite. Então, se eu colocar produz leite, que eu nem sei, estou inventando, produz leite, aí não uso a vírgula. Agora, se eu não colocar Argentina, leite, aí no lugar desse produz, eu vou colocar a vírgula. Tá? Então, toda vez que vocês omitirem, né, cabe ao Estado desenvolver projetos socioeducacionais. E as escolas, projetos para desenvolver o senso de coletividade. Então, cabe ao Estado desenvolver projetos e a escola desenvolver projetos socioeducacionais. E a escola, projetos de coletividade. Então, eu não sei a palavra desenvolver, aí no lugar dela eu uso a vírgula, tá? Então, toda vez que nós omitimos um termo, no lugar daquele termo, nós vamos usar a vírgula. Gente, a conjunção e é uma conjunção que nós dificilmente vamos usar a vírgula. Em que situação nós podemos usar? Deixa eu ver se aquela vírgula depois de leitor está certa. Eu só posso usar a vírgula antes do e se a oração, se o período tiver sujeitos diferentes. Aqui, os políticos estão cada vez mais ricos. Quem está cada vez mais rico? Os políticos. Então, os políticos aqui é o sujeito dessa oração. E seus eleitores aqui, é o sujeito da segunda oração, tá vendo? Então, nessa oração,
eu tenho dois sujeitos, políticos e eleitores. Quando eu tenho dois sujeitos, eu posso separar por vírgula. Então, os políticos estão cada vez mais ricos, vírgula, e seus eleitores. Por que eu coloquei a vírgula aqui? Vamos ver na cabecinha de vocês aí. Por que será que eu coloquei a vírgula aqui? Ah, eu queria tanto que alguém falasse para mim, gente, eu ia ficar tão feliz. Vai, aí, a Bíblia. Eu sei que tem mais gente aí que eu estou vendo aqui no número de participantes. Fala para mim, chuta aí, por que eu coloquei a vírgula aqui? Liga esse microfonezinho aí, fala aí para mim. Será por que eu pude colocar a vírgula depois de eleitores? Vamos ver quem vai ser aí a fera que vai falar para mim, hein? Vai, escreva, faça qualquer coisa aí para eu saber. Ninguém. Por que será? Vívia, toma coragem, você que está aí, Vívia. Fala para mim, Vívia. Será que Para substituir o verbo. Como? Vai, gostei, fala. Para substituir o verbo estão? Isso, minha filha. Ai, adorei, Vívia, você ter falado, tá vendo? Eu fui Vívia, né? Então, isso aí. Porque no lugar aqui, ó, tá faltando o verbo estão. Muito bem. Aí esse que eu quero de vocês, que vocês falam para eu saber que estou entendendo. Então, os políticos estão cada vez mais ricos e seus eleitores estão cada vez mais pobres. Para evitar repetição, que aí seria um problema de coesão, né? Aí eu tirei a palavra estão e coloquei a vírgula. Muito bem, a omissão da palavra, né? Então, tá entendendo. Aí, então, uma situação para eu usar o e é quando o período tiver sujeitos diferentes. Que eu vejo lá na redação, antes do e, depois do e, e aí, a não ser que eu dissesse assim, ó, os homens estão felizes e no Brasil, aí tá vendo? No Brasil, aí seria uma adjunta adverbial de tempo, né? De lugar, aí eu poderia, e, vírgula, no Brasil, vírgula, cada vez mais fortes. Aí poderia usar. Agora, se não tiver nada que justifique, nós não vamos usar vírgula de jeito nenhum. Aí você poderia me perguntar, e se eu não colocasse a vírgula antes de rico? Estaria correto do mesmo jeito. Por isso que eu, por exemplo, eu nunca coloco vírgula quando eu uso e. Nunca, a não ser que tenha um adjunto, mas não seria isso. Aí, vamos lá. A conjunção e, quando ela vier repetida. Mas, ó, vocês não vão repetir nada na redação. Isso aí é poético, deixa para os poetas. Eu alerto e abrigo e repito e faço de tudo para ela perceber que está errado. Porém, nunca me escuta. Então, quer dizer, é uma forma de dar ênfase, né, àquelas ações, para vocês não vão repetir nada de ele. Então, pronto. Utiliza a vírgula na conjunção e, assume valores distintos, que não retratam o sentido de adição, adversidade, consequência. Por exemplo, aqui. Por exemplo, teve febre a noite toda e ainda está muito fraca. Tá vendo? Esse aqui é uma ideia de consequência, né? De conclusão. Teve febre a noite toda, por isso ainda está muito fraca. Então, eu poderia substituir esse e por isso. Eu poderia também falar assim, ó, estudou pouco e tirou boa nota. Ó, estudou pouco e tirou boa nota.
Então, esse aqui dá ideia de oposição. Estudou pouco, mas tirou boa nota. Então, no lugar do e, eu poderia colocar o mas. Então, oposição. Aí eu posso colocar. E no lugar de por isso, portanto, aí eu posso também usar a vírgula antes do e. Mas, repetindo, só posso usar e se o sujeito for diferente nos dois períodos, ou se, nas suas orações, né? Ou se ele vier repetido, ou se ele tiver no sentido de oposição ou de conclusão, de conclusão, de consequência, né? Separar orações ligadas por conjunções, que nós usamos a vírgula também. Os deputados não se explicam, porém deixam a sala em silêncio. Ó, o porém, a vírgula está separando aqui as duas orações, o deputado não se explica a primeira oração, porém deixam a sala em silêncio, outra oração. Só que é uma vírgula só, e é antes do porém, é depois não, tá? Segundo a Constituição Federal, todo cidadão tem direito à alimentação, contudo, muita gente morre de fome diariamente. Então, segundo a Constituição Federal, conforme, de acordo, né, nós vamos separar por vírgula. E aqui, contudo, é o outro conectivo, nós vamos separá-lo também por vírgula, tá? Então, separando orações, né? Estamos acabando. Para separar as orações subordinadas, adjetiva explicativa. Gente, agora chegou a hora do problema que eu vejo. Amélia, que não se parece em nada com a Amélia da canção, não suportou seu jeito grosseiro e mandão. Ó, vocês viram? Quando você tiver dúvida, se você vai colocar, porque é um problema sério na redação, é esse. Se você vai colocar a vírgula antes do que ou depois do que. Tem gente que coloca aleatoriamente. Eu não sei se a pessoa não pensa, ou se ela não sabe mesmo. Como que eu faço? Ó, essa oração aqui, Amélia não suportou o seu jeito grosseiro e mandão. Tá vendo? Ó, essa oração aqui, Amélia, vou até destacar aqui. Cadê? Vamos pegar aqui. Ó, Amélia não suportou. Esta é a oração principal. Então, o que veio depois da vírgula, porque ele faz parte dessa segunda oração aqui, que não se parece em nada com a Amélia da canção. Tá vendo? É uma oração explicativa. Então, o que vai ficar antes? Agora, se você quer ver, Maria diz, ó, se eu colocasse assim, ó, nem vou ligar para a letra maiúscula, só quero saber disso, que apesar de tudo, ou não, amava-o muito. Ó, olha bem, hein? Cadê? Maria, apesar que, ó, Maria disse que apesar de tudo, amava-o muito. Olha que está um trem doido, né? Então, eu tenho que colocar a vírgula. Onde eu vou colocar a vírgula aqui? Eu não posso colocar aqui, porque eu estarei separando o sujeito do predicado. Se eu colocar aqui, eu também não posso. Maria disse que, apesar de tudo, aí vai também ficar errado. Ó, Maria disse, amava-o muito. Não tem como. Então, eu vou colocar aqui. Maria disse que. Ó, Maria disse que. Ó. Amava-o muito. Maria disse que amava-o muito. Apesar de tudo, é uma expressão explicativa. Viu? Então, aqui o que ficou antes da vírgula. Aqui em cima, o que ficou depois da vírgula.
Tá vendo? É assim que vocês vão fazer quando vocês colocarem a vírgula no quê? Você olha se o final da frase dá para o que ficar antes ou depois da vírgula, tá? E para separar orações subordinadas adverbiais desenvolvidas ou não. A casa, tão cara que ela desistiu da compra, hoje está entregue às baratas. Então, a casa, tão cara que ela desistiu da compra, então a casa hoje está entregue à barata. Essa oração aqui está deslocada, né? Está anteposta. Gente, eu não gosto de começar a ver que o tempo está passando e eu ficando para trás. 8h46, daqui a pouco vocês têm outra aula. Eu vou fazer o seguinte: na próxima aula nossa, eu vou pegar esse último slide, né? Porque tem os conectivos aqui, e aí nós temos algumas atividades aqui. Eu mandei esse material para vocês no Cuidar da Escola, né? no e-mail de vocês. Dá uma olhada, e hoje também eu já mandei uma atividade só de vírgula. Aquele lá tem, inclusive, gabarito. Agora, esse daqui não tem gabarito, que eu ia fazer com vocês. Então, nós vamos fazer o seguinte. Terça-feira que vem, eu pego esses 4 últimos slides, só para a gente terminar o conteúdo e fazer essas atividades. E aí eu dou outra matéria, tá bom? Então, fiquem com Deus, faça aquela atividade, vamos fazendo. Eu vou mandar agora sempre para vocês no grupo, lá do e-mail da turma, do pré, para vocês irem, porque mandar pelo aquele e-mail redação, alguém não consegue entrar, e um faz, outro não. Tá bom? Estudando lá, tá bom? Então, fiquem com Deus, Deus te abençoe vocês, até terça-feira. Beijo. Eu vou permanecer aqui na sala, porque a Eduardo, quem mais está aí? Vai botando o nomezinho. A Vivi, Eduardo. Os outros já se foram. Está dando um aí. Antônio, não está aí, não? Tchau. Cauê também estava aí. Cauê, te dou a resposta. Eu não tinha visto sua pergunta, porque as orações são independentes, coordenadas. Tá, pode deixar que na próxima aula eu respondo essas 2 perguntinhas suas, tá bom? Porque eu vou entrar numa outra aula aqui agora no 3º ano, mas não vai ficar sem resposta, tá? Com certeza.